O Estado de Minas entrevista André Janones, pré-candidato à presidência da República pelo Avante. Eleito em 2018 deputado federal por Minas Gerais com 178.660 votos, André Luiz Gaspar Janones é natural de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Antes de entrar para a política, o pré-candidato à presidência da República pelo Avante trabalhou como advogado, escrevente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e cobrador de ônibus. Ganhou notoriedade durante a greve dos caminhoneiros de 2018. A sua pré-candidatura à presidência foi oficializada pelo Avante no fim de janeiro. Entre as principais bandeiras que defende estão um programa de renda básica e investimentos contra a desigualdade social. A entrevista foi realizada pelos jornalistas Carlos Marcelo e Guilherme Peixoto, do Estado de Minas. O que o senhor acha que vai ser determinante para o eleitor definir voto na campanha eleitoral deste ano? Primeiro que a maioria das análises dão o cenário da política no nosso país como um cenário de polarização. Eu discordo absolutamente disso, porque você precisa analisar o tipo de polarização. Você tem falsas polarizações e você tem polarizações verdadeiras, de fato. Vamos exemplificar. Minas Gerais hoje vive um cenário de polarização real, efetiva, verdadeira. O que vem a ser a polarização verdadeira? Você tem dois candidatos que, se não concorressem entre si, estariam praticamente eleitos. Dois candidatos com altos índices de aprovação, dois candidatos que têm números muito bons, têm entrega para mostrar durante o período eleitoral. E o eleitor ele precisa escolher entre o melhor, mas aquele candidato preterido, provavelmente em um outro cenário teria a aprovação do eleitor. Então isso é a polarização de fato, que é muito difícil de se reverter. E até acrescentar aqui, por exemplo, por que eu não sou candidato ao governo do Estado, ao invés de lançar minha candidatura à presidência? São N motivos, mas um deles é a minha candidatura no cenário do Estado de Minas Gerais hoje ao governo do Estado, ela não se justifica. Não existe um vácuo, não existe uma necessidade. A candidatura ela não pode partir de um projeto pessoal, de uma vaidade. Eu quero ser governador de Minas Gerais. Ela tem que se justificar dentro do cenário. Em um cenário onde as pessoas já estão tendo que escolher entre o melhor entre dois, que, repito, os números estão aí para quem quiser ver, elas aprovam, não se justificaria uma outra candidatura. Então isso é a polarização real que não abre espaço para uma terceira via. No cenário nacional, a gente tem o que é tido como uma falsa polarização. Por que falsa? As pessoas, quando são perguntadas na pesquisa, elas têm que responder em quem elas votariam hoje. E aí, como não tem ninguém que as represente de fato, pelo menos entre aqueles que ela conhece, ela tem que escolher entre o menos pior. Então, o eleitor do Lula hoje, ele reconhece todos os erros do PT. É a ilusão de quem acha que o povo é bobo, que o povo é burro. E não, mas o fulano está tão iludido que ele não sabe os erros do PT, não sabe o que aconteceu na Petrobras. Sabe, ele sabe sim, ele sabe exatamente o que aconteceu, mas ele considera que mais importante do que remeter a esses erros, mais importante de tudo, a prioridade para esse eleitor é colocar alguém na presidência da República. Hoje a gente não tem presidente da República, né? A gente tem uma pessoa que está lá, muito aquém do cargo, que até hoje não sabe o que ela está fazendo lá, não tem consciência do que é ser presidente da República, do que é ser um chefe de Estado, não tem nenhuma noção da importância daquela cadeira. O presidente Jair Bolsonaro já foi presidente em algum momento? Eu acredito que, sendo muito honesto, o ano de 2019, quando ele ainda estava um pouco menos... ainda tentando fazer alguma construção política, né? Menos isolado por opção, é diferente, não foi isolado por ninguém. Antes dele se isolar, eu acredito que eu poderia avaliá-lo ali como um presidente ruim, fraco, mas que ainda tentava mostrar... As minhas votações como deputado, no primeiro ano, foi o ano que eu mais votei com o governo, que eu tinha um índice maior de votação com o governo, porque eu percebia... Em 2019, eu via simplesmente alguém aquém do cargo, mas que estava tentando se esforçar para estar à altura do cargo. E aí, na pandemia, eu falo que a gente conheceu o lado mais sombrio do Bolsonaro, né? Aí você começou a perceber que não era só aquele tiozão do Zap, aquele cara despreparado que apareceu lá. Tinha algo realmente maquiavélico por trás ali. Ele realmente mostrou as faces de um projeto de poder, único e exclusivamente um projeto de poder.
Então, eu percebo que esse eleitor que hoje declara o voto no Bolsonaro, assim como o eleitor do Lula reconhece os erros do PT, o eleitor do Bolsonaro, ele também reconhece os erros do governo Bolsonaro, ele reconhece as falhas, né, de gestão durante a pandemia, também mesma coisa, também não é bobo, não é burro, reconhece todas essas falhas, mas para esse eleitor a prioridade é não permitir que o PT volte ao poder. Então você vê claramente que estão escolhendo entre o menos pior, ou falando no popular, entre o sujo e o mal lavado. Né? Só para concluir minha resposta em relação aos momentos do governo Bolsonaro, fazer um adendo aqui. Muita gente vai fazer a defesa dizendo o seguinte, olha, mas é um período de pandemia. Então, Janones, em 2019 estava bom, em 2020 desandou, então você está reconhecendo que o problema foi a pandemia? Não, mas pera lá, se você tem um presidente da República que no momento de mais dificuldade você não pode contar com ele, então você não pode contar com ele para nada. Porque você precisa do homem público de verdade, do líder, do estadista, é nesses momentos. Se o Bolsonaro vai ser um bom presidente só quando as coisas estiverem indo bem, é o maior dos motivos para a gente tirar ele de lá, né? Porque é na hora da dificuldade, da crise, é que os grandes homens aparecem. Então, só fazer esse parênteses. Então, assim, é uma falsa polarização. O senhor considera, então, que a presidência da República está vaga? Absolutamente. Nós não temos um presidente da República. Prova disso... O que nós temos? Então, não, nós temos alguém que está lá naquela cadeira, mas ele não... Vamos pegar um exemplo aqui de câmaras municipais. Você tem vereadores e vereadores, você tem pessoas que sentam naquela cadeira, elas foram eleitas e elas vão ficar lá, você gosta, você não gosta. O cara chega, acompanha a sessão e vai embora para casa na hora que termina. Ele não é um vereador no sentido estrito da palavra, ele não exerce efetivamente o seu mandato, ele tomou posse e fica lá. É a mesma coisa que acontece hoje com o presidente da República. O presidente da República, hoje ele é um pré-candidato, como ele foi em 2021, ele foi em 2020. Nós temos na cadeira de presidente da República um candidato que faz discurso, né, que pega ali o que ele chama de cercadinho ali, né, que é um palanque, que ele é um comício, a moda antiga, ele faz um comício diariamente, né, o comício moderno é o cercadinho do Bolsonaro. Ele dá declarações polêmicas, né, ele ataca a imprensa, ataca a imprensa, ofende, não por uma opção, como tenta parecer, porque não dá conta. A maneira que quando você é despreparado em algo, você esconde o seu despreparo na arrogância, no ataque pessoal. Então, se eu tenho medo do que você vai me perguntar, a minha estratégia mais simples é o quê? Eu começo a te atacar, eu começo a entrar na sua vida pessoal, eu começo a te ofender, porque ali eu crio uma cortina de fumaça para esconder o meu despreparo, a minha incompetência, que eu não sei debater, que eu não sei responder e etc. Então, eu diria que nós temos um candidato. Desde o início a gente tem ali um candidato, alguém fazendo política. Né? Ou que talvez nós tenhamos ali um deputado, porque são funções, atribuições absolutamente diferentes. Né? O parlamentar, como a própria origem do nome fala, né? Parlar, falar, ele está na função de falar. Eu acho que o Bolsonaro não percebeu que ele virou presidente da República. Ele continua sendo deputado. E você precisa fazer uma transição. Né? Cargos diferentes exigem ações, perfis diferentes. Eu, como deputado, por exemplo, eu não tenho que aprofundar na análise de propositura de soluções e etc. Eu faço meu projeto de lei, apresento, mas a minha função prioritária é falar mesmo. Mas você só fala assim, eu sou deputado, eu estou aqui para contribuir com o debate, para dialogar, para cobrar. Eu acho que o Bolsonaro, como presidente, é um excelente deputado. Ele é um excelente deputado como presidente da República. Né? Não tem medo de se posicionar, opina em todos os assuntos, até naqueles que ele deveria ficar calado. Então, acho que essa frase resume bem. Como presidente, ele é um excelente deputado. Então, só para fechar a análise do cenário, essa falsa polarização, na minha ótica, na reta final, ela vai derreter. E existem N exemplos onde isso aconteceu, inclusive aqui no nosso estado, que para mim é o maior. O case das eleições presidenciais no nosso país será o que aconteceu em Minas Gerais em 2018. Não será o caso do Bolsonaro, não acredito que vai se repetir aquele cenário nacional. Eu acredito que a gente vai ter exatamente o que aconteceu aqui. Por quê? Nós aqui que somos mineiros, a gente sabe mais do que ninguém que o eleitor do Anastasia, aquele eleitor que em agosto, setembro de 2018 declarava o voto no Anastasia, ele, assim como o eleitor do Bolsonaro e do Lula hoje, ele reconhecia os erros do PSDB, ele reconhecia todas as falhas de gestão, mas para ele a prioridade nós precisamos tirar o PT do poder. Pimentel está saqueando o Estado e nós temos que tirar ele de lá.
Ao mesmo tempo, o eleitor do Pimentel, ele reconhecia os erros do então governador, totalmente, mas para ele a prioridade era: reconheça as falhas, reconheça que não é o governo dos sonhos, mas nós não podemos permitir que o grupo do Aécio Neves, que no momento era assim que todo mundo via, né? Era o grupo do Aécio, ele vinha recentemente de um desgaste muito grande, nós não podemos permitir que o grupo do Aécio, do PSDB, volte ao governo. Então também estava se escolhendo entre o menos pior. Na reta final, descobre-se uma terceira candidatura e ela vem atropelando todo mundo e vence as eleições. O Zema ontem me falou algo que eu achei sensacional, que eu não imaginava. Eu perguntei assim: governador, minha candidatura está começando muito semelhante à do senhor. 2 pontos, aí ele me corrigiu e falou: não, a minha começou com menos de 1. Aí eu falei: qual o momento que o senhor virou a chave e falou assim: não, eu posso ser governador? Quem sabe isso aí pode dar uma zebra no final. Primeira vez que passou pela mente do senhor, ainda que vagamente. Eu achei que ele ia falar, né, na reta final, no debate, a 3 dias das eleições, ele falou assim, quando encerrou a apuração do primeiro turno. A gente já tinha desmontado o diretório. Um dia antes eu reuni com toda a minha equipe, agradeci eles, falei: gente, o resultado é sensacional, eu não esperava tudo isso. Nós vamos ter 12% amanhã. Para alguém que nunca disputou nada, o resultado foi fenomenal e tal. Agradeci, a gente confraternizou e tal, e cada um tocou sua vida. E o meu vice estava com um pacote já compra, eu fui viajar para o exterior na segunda-feira. Então eu não virei a chave hora nenhuma, não era plausível considerar uma eleição como algo palpável até encerrar a apuração. Então eu vejo esse cenário se repetir, esse derretimento aconteceu por isso, e aí você vai me perguntar, a pergunta-chave aqui: se as pessoas não se identificam com Lula nem com Bolsonaro, então a gente deveria ter uma terceira via hoje, pelo menos ali com uns 20 pontos, né? Alguém ali, por que as pessoas não veem na terceira via essa opção? A resposta é muito óbvia: a cultura do voto útil. Eu voto em alguém que vai ganhar, eu não vou votar em alguém que não vai vencer. Então eu estou votando no Lula envergonhado, eu reconheço os erros do PT, mas quem que são os outros candidatos? Não, ninguém desses daí ganha. Eu continuo votando no Lula porque tem que tirar o Bolsonaro. E vice-versa, o eleitor do Bolsonaro olha lá quem são as opções, todos fracos, sem possibilidade de vitória, então, infelizmente, vou continuar no Bolsonaro para o PT não voltar ao poder. Na reta final, não acredito em crescimento na fase de pré-candidatura de ninguém, nem no meu crescimento. Estou falando em termos percentuais de voto, né? Crescer a candidatura não necessariamente significa percentuais de voto. A nossa pré-candidatura está crescendo de uma maneira muito além do que eu esperava, mas está se consolidando, a gente está estabelecendo diálogos, a pré-candidatura começa a ser respeitada, mas isso não reflete nas pesquisas de intenção de voto. O eleitor começa a olhar para mim, a ouvir a mensagem, mas ele ainda não se declara eleitor, por quê? Ele está esperando ver viabilidade. Se Lula ou Bolsonaro vencer as eleições, eu sempre tenho dito isso, não é por mérito do Lula nem por mérito do Bolsonaro, é por incompetência minha e de todos os demais candidatos da terceira via, que não conseguimos levar a mensagem da maneira adequada. A gente tem que romper com isso de ficar terceirizando a culpa, se vitimizando. Se eu não vencer as eleições, eu vou dizer claramente, foi incompetência minha que não consegui comunicar da maneira correta. Eu tinha pouco tempo, sim, mas desde o início eu sabia que eu tinha pouco tempo, eu nunca achei que eu ia ter o maior tempo de TV, que eu ia ter o maior espaço, eu sabia, me propus com essa mínima estrutura, fazer uma eleição competitiva, chegar no segundo turno e não conseguir, se porventura eu não conseguir. Mas acredito que nós vamos conseguir. Eu acredito, repetindo, que durante a campanha, não na fase de pré, durante a campanha, na reta final, a hora que começar os debates com maior audiência, as entrevistas nos veículos de comunicação, a hora que o eleitor parar, voltar a atenção para a política, falar: deixa eu escolher meu candidato. Nessa hora, se ela vê o mínimo de condições de preparo, de viabilidade em alguém da terceira via, esse candidato será o escolhido. E modéstia à parte, eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa pré-candidatura e aí já será uma candidatura, talvez uma das, se não a única, que terá uma mensagem diferente realmente para passar. Que mensagem é essa? Da superação do debate ideológico. Isso aqui, eu sempre volto nessa resposta, porque o que está segurando o nosso país, eu vou até usar uma expressão pesada aqui, me desculpa, mas é o que eu penso. Está desgraçando realmente o debate político, né? Tirando a graça ali, o interesse das pessoas por participar do debate, por discutir, é porque o discurso ideológico ele vai à frente, ele prevalece, não tem espaço para você discutir problemas reais. Esse discurso ideológico, esse debate ideológico, melhor dizendo, eu acho que ele é válido e ele precisa existir. Mas primeiro, ele não pode ser prioritário. Nós temos que discutir
causa LGBT, nós temos que discutir ideologia de gênero, se vai liberar ou não o porte de arma, ok discutir isso. O parlamento está ali para discutir vários temas. O que não pode é a gente, no momento que a gasolina sobe a quase R$10 o litro, nesse dia os parlamentares usarem o microfone para debater naquele dia, eu estou dando um exemplo aqui, não que tenha ocorrido, nesse dia nós vamos debater ideologia de gênero. Está todo mundo lá fora esperando uma resposta. Vamos ver aqui, vamos ligar aqui na TV Câmara. O que os deputados vão falar hoje do aumento da gasolina? Esse aqui, não, esse está falando da ideologia de gênero, esse está falando do comunismo, esse está falando da China, não dá. É isso que acontece hoje. Eu vivi isso 3 anos. E como o senhor avalia a gestão do ministro Paulo Guedes nessa crise dos combustíveis? Eu acho, não dá para discutir com números, você olha o resultado, só está aumentando, aumentando, aumentando. A minha avaliação é péssima da atuação dele, por um motivo muito simples, não existe sensibilidade, né? Alguém que já vive destilando preconceito contra os mais pobres e nem o faz por mal, acho que é a origem mesmo, a história, a falta de conhecimento de causa. Ele realmente acredita naquilo que ele fala, ele acredita que é um problema a empregada ir para a Disney, ele acredita que se pagar um auxílio emergencial as pessoas não vão querer trabalhar, porque R$600 é muito dinheiro aí. Com R$600 ninguém mais vai querer trabalhar, né? O sonho do brasileiro é ter R$600 por mês, como se esse recurso fosse suficiente para ele realizar todas as aspirações dele. Ele realmente acredita naquilo, e aí a falha não é dele, é de quem colocou ele lá. Esse é o papel de um líder. Um líder, ele não tem que entender profundamente de todos os temas, mas ele tem que ter uma noção, para ele poder escolher a equipe, ele tem que ter uma sensibilidade, ele tem que saber passar por todas as áreas, né, econômica, saúde, educação e etc. E é o que falta no presidente Bolsonaro. Por isso ele se esconde atrás do discurso ideológico que eu acabei de citar, do debate ideológico. Porque ali ele domina, como eu disse, ele é um deputado na cadeira da presidência. E no parlamento eu acho aceitável se ter esse debate ideológico, essas discussões. Como eu disse, eu sou contrário a isso ser prioritário, mas esse debate tem que existir. Agora, para um presidente da República, ou para um prefeito, ou para um governador, um chefe do executivo, seja ele qual for, aí não tem espaço nenhum para o debate ideológico, nem de forma secundária. Um presidente da República, ele não tem que entrar em questões que são do parlamento, né? A mistura, por exemplo, que eu acho extremamente prejudicial da religião com a política. Religião, fé é algo pessoal, absolutamente pessoal. Eu recebi um pedido essa semana do G1 para me posicionar sobre a questão evangélica, que vários candidatos têm montado núcleos de atuação evangélica, né? E qual a minha estratégia para captar o voto evangélico? A minha resposta foi: eu não tenho nenhum interesse na busca pelo voto evangélico, eu tenho interesse na busca pelo voto do brasileiro, independente da religião, espírita, ateu, católico, evangélico. Eu tenho estratégia para atrair o voto do brasileiro. A religião que ele é, não me interessa absolutamente nada. A fé para mim é algo pessoal, né? E ainda encerrei a nota dizendo, sou evangélico, mas nunca utilizei isso para angariar voto, nunca sequer citei isso, nunca manifestei isso na minha rede social, que a minha rede social ela não é do André Janones, ela é do deputado federal André Janones, é uma rede social, vamos dizer, é um CNPJ, não é um CPF, né? Ali é o meu mandato. E o meu mandato ele não é evangélico, ele não é espírita, ele não é católico, ele é de qualquer denominação, de qualquer orientação sexual, de qualquer segmento, né? Eu já faço isso no parlamento, nem precisaria fazer, porque, como eu disse, repito, eu entendo que no parlamento é aceitável a segmentação. Agora, para um presidente da República, para um chefe do executivo, é impensável. Você não pode ser o presidente de um segmento só, de um nicho só da sociedade. O senhor, como pré-candidato, tem algum projeto em relação à política de preços da Petrobras? Todas as vezes que você vê debates dos principais atores políticos do país em relação a esse tema, eles falam de uma maneira que quem não é economista, muito poucas pessoas fora da área econômica entendem a fundo o que está acontecendo com o preço do combustível. Mesmo pessoas com alto nível de instrução, mas se ele não for da área econômica, ele não consegue entender a fundo. Propositalmente, esse assunto é discutido de uma maneira a afastar a sociedade da discussão. Parece um debate intelectual, um negócio que você ouve e não entende, mas tem vergonha de falar que não entende, mas você não está entendendo nada e todo mundo está ali fingindo que está entendendo o que está sendo discutido. E o conhecimento meu na área econômica ele é superficial, eu não sou um profissional da área, mas eu busquei, durante esses 4 anos de mandato, algum conhecimento mais específico, aprofundar nessas questões, porque a gente é demandado a participar desses debates a todo momento na Câmara dos Deputados. E eu fiquei chocado quando eu entendi a simplicidade
As pessoas não têm coragem de não comunicar, olha, eu não vou fazer porque eu não tenho coragem, porque eu não posso mexer com os interesses dessas pessoas aqui. Eu acho que tudo é válido quando você age com clareza. A questão é muito simples, não precisa ser um gênio da economia, um grande entendedor, nós não precisamos buscar ninguém nos Estados Unidos para resolver o problema, não é simples. A política de preços nossa hoje, 80%, cerca de 80% do combustível consumido aqui no nosso país, ele é refinado aqui no nosso país também, só 20% vem de fora. Na hora de estipular o preço, optou-se uma opção, tem até hoje, eu por coincidência, essa semana eu busquei no Google, está lá a nota da Petrobras, emitida em novembro de 2016, justificando. É uma escolha, uma opção, não é que foi exigido, não tinha outra opção, uma escolha da Petrobras em adotar essa política de preços aonde esses 20% vai ditar o preço dos 100%. Então, se o dólar aumenta e o preço do barril lá fora ele sobe, vai subir do todo, né? Não tem como separar o que veio de onde, então você não vai subir só o dos 20%, você vai subir dos 100%. Quem que sai beneficiado com essa política? Quem sai beneficiado são os investidores. O lucro deles explodiram depois disso. 100, 200, 300% no aumento do lucro. Subiu o dólar, sobe o preço do combustível. E por que não? Qual a solução? Como mudar? É uma atitude discricionária, é só ir lá e mudar. A partir de hoje nós vamos adotar uma política de preço diferente. Qual é que eu defendo? Onde você inclua ali todo o custo da produção e estipule uma taxa de lucro. Essa taxa de lucro seja discutida com os investidores, com a direção da Petrobras, e você estipule uma taxa, mas uma taxa de lucro fixa, e não uma taxa de lucro que se move de acordo com a cotação do barril lá fora. O que precisa para fazer isso? Isso aqui é o mais inacreditável. De querer. Claro, tem consequências. Existem consequências, e aí é a justificativa para eles não fazerem. Mas para fazer em si é só querer, é só adotar essa nova política. Qual a justificativa? Se é tão simples, por que ninguém chega lá e faz? Porque você vai mexer no bolso de meia dúzia de pessoas que hoje controlam a economia do nosso país. E qual o efeito danoso de se mexer no bolso dessas pessoas? Aonde que que o presidente não tem coragem de ir lá e fazer? Alega-se que esses investidores vão deixar de investir na Petrobras, vão embora do país, que a Petrobras vai quebrar e então é inviável a adoção dessa nova política. Aí vem o questionamento que eu acho que é a hora que todo mundo fala, poxa, é verdade, como é que eu não pensei nisso antes? Como que a Petrobras existia até 2016? Se ela vai quebrar, se você deixar de adotar a política de preço internacional, de cotação internacional, de se guiar pela cotação do dólar e do barril lá fora, acaba, não tem como continuar, os investidores não têm lucro nenhum e a Petrobras quebra. Mentira, porque até 2015 essa política não existia, essa política foi adotada em 2016, só como maneira de aumentar os lucros dos investidores. Ninguém aqui está defendendo o investidor não ter lucro. Você reduzindo cerca de 300% do lucro, ainda assim seria um negócio extremamente vantajoso. É igual quando você fala em criar IGF, vamos criar um imposto sobre grandes fortunas. O que é a alegação na hora de quem é contra? Primeiro, é um valor irrisório. Olha a hipocrisia. O deputado abrir mão da gasolina para ele andar não é um valor irrisório, ele tem que abrir, é de grão em grão que a galinha enche o papo, você está ajudando ali, colaborando com as finanças do Estado. Vamos abrir mão de salário, de gasolina, de apartamento funcional, de tudo. Beleza. Mas quando você fala em criar um imposto sobre grandes fortunas, que vai gerar uma arrecadação aí de mais de 100 bilhões de reais para o nosso país, é irrisório. Como assim irrisório esse valor? Não é irrisório. Eu defendo, por exemplo, um programa de renda mínima, e depois eu vou falar sobre isso, onde a gente precisa encontrar uma receita de cerca de 500 a 600 bilhões de reais, uma receita extra, e já seria aí 20, 30% do valor que a gente precisa viria do IGF. Qual que é a alegação para não se criar um imposto? Todo o pessoal que tem grana, tudo, vai começar uma evasão fiscal, todo mundo vai embora do Brasil e etc. Espera lá, a Receita Federal hoje ela tem instrumentos para fiscalizar 150 milhões de brasileiros. Todo mundo é pego aí na malha fina direto. E ela não tem instrumentos para fiscalizar 1% da população, que é menos de 1% que seria atingido pelo IGF. E aí um outro fator. Infelizmente, no nosso país, tem muita gente que conseguiu comprar uma casa própria financiada em 30 anos, comprar um carro financiado em 60 meses. O cara consegue ali levar uma vida mediana, comer bem, sair uma vez por semana, viajar para a praia com a família uma vez por ano, e esse cidadão está achando que ele é rico.
Ele acha que quando você fala em taxar as grandes fortunas, que ele vai ser atingido. Ele se coloca no andar de cima. Ele não percebeu ainda que a luta dele não está no andar de cima. Que ele é que deveria estar arrancando, fomentando essa luta pela diminuição. E não é fim, né? Fim é uma utopia. Vamos ser realistas, preto no branco. Não tem como pleitear o fim da desigualdade social. É minimizar um pouquinho, é diminuir um pouquinho. Eu falei isso na reunião que eu tive na XP para os investidores. Eu falei, eu não tenho problema nenhum em vocês ganhar os bilhões de vocês. A desigualdade, ela sempre vai existir, ela é talvez um reflexo também de quem arrisca, de quem investe. Existe um espaço, entre aspas, para meritocracia, para quem realmente se arrisca. O problema é, no mesmo ambiente que vocês estão ganhando bilhões, ter pessoas na fila de um açougue para pegar ossos ali para poder se alimentar. Dá para vocês ganharem os bilhões de vocês e essas pessoas terem ali o básico, o arroz, o feijão, o mínimo para sobreviver com alguma dignidade. Então a gente consegue minimizar essa desigualdade social com ações que exigem coragem. Mas para você ter coragem para mudar essa política de preço, você precisa de quê? De independência. Não se tem independência hoje entre quem polariza a disputa, porque existem compromissos assumidos. O Lula fala, por exemplo, aqui, faz o vídeo, dá 10 milhões de visualizações, onde ele se emociona e diz o seguinte, a Faria Lima que me desculpe, mas eu não posso reunir com a Faria Lima enquanto tem gente passando fome e de tarde ele está lá na Faria Lima assumindo os compromissos com os banqueiros. É isso que acontece hoje na política no nosso país. E aí quando aparecem algumas candidaturas, algumas pessoas que têm coragem de fazer esse enfrentamento, muitas das vezes as pessoas olham com alguma desconfiança, não levam muito a sério. Quando você tem coragem de apontar onde está o problema e propor a solução. Como tirar do papel esse imposto sobre grandes fortunas? Vamos lá. A mensagem principal da nossa pré-candidatura, o nosso objetivo, eu vou partir do genérico, do lato sensu total para o estrito sensu. Vou aprofundando. Primeiro, combate da desigualdade social. A desigualdade social, ela não é um dos problemas do nosso país, ele é o único. O restante são efeitos colaterais desse problema. O problema na economia, na educação, na saúde, na segurança pública, são efeitos colaterais do único problema que a gente tem no nosso país, que é a desigualdade social em níveis, poucos lugares no mundo tem o nível de desigualdade social do nosso país. A gente precisa atacar esse problema. Para atacar esse problema, a gente tem algumas ações que precisam ser desenvolvidas. A principal delas, na minha opinião, é muito aquém do que é necessário. É um pontapézinho inicial, assim. Eu não acredito numa solução da gente realmente diminuir de maneira efetiva a desigualdade social antes de 20 anos. Isso é um projeto para 20, 30 anos. Mas o primeiro passo efetivo para a população sentir uma melhoria real é a gente instituir um programa de renda mínima, de transferência de renda que leve dignidade a essas pessoas que hoje vivem abaixo da linha de pobreza. E mais importante do que o valor que vai ser destinado, claro que o cenário ideal é R$1.000, R$2.000, R$3.000, mas vamos partir para o possível, né? Eu ouvi uma frase, eu não me lembro agora de quem é, eu acho sensacional, que é assim, a política não é a arte do ideal, a política é a arte do possível, é o que dá para ser feito. Dentro do que dá para ser feito, mais importante do que levar um valor alto é a abrangência desse benefício. Aqui eu acho que foi um erro do governo Bolsonaro quando instituiu o Auxílio Brasil. Ele continuou com um valor relativamente razoável, né, mas ele diminuiu drasticamente de 40 para 13 milhões o número de pessoas atendidas. Esse recurso ele é um incentivo, ele é para garantir o mínimo ali, não é para ninguém se acomodar e falar agora eu vivo disso, eu não preciso trabalhar. Então, para mim, é mais importante a abrangência do que o valor. Se eu tiver que escolher, né, a prioridade vai ser o número de famílias atendidas. De onde tirar receita, então, para a gente instituir esse programa de renda mínima para essas famílias que hoje vivem em situações tão precárias. Aí você tem não existe uma solução pronta, é daqui que eu vou tirar o dinheiro. É uma série de ações. Primeiro, assim, a gente inverter a lógica, né? Todo recurso ele vem do mesmo lugar, ele vem dos cofres da União. Mesmo que você gere receita, é de lá que vai vir. De onde vai vir o dinheiro? Do bolso de quem está nos lendo aqui, nos assistindo, nos ouvindo. Vai sair do bolso do povo sempre. Qualquer investimento estatal, ele vai vindo da arrecadação, seja fruto do investimento, seja cobrança de tributo direto. E como colocar
essas receitas extras? Como buscar essas receitas extras? Principal para mim, o carro-chefe, uma reforma tributária profunda, que tenha a mensagem que eu coloquei lá em cima, aqui, imaginando que aqui a gente está diante de um organograma aqui, lá na ponta está a diminuição da desigualdade social. Nós vamos fazer uma reforma tributária para quê? Com qual objetivo? De simplesmente facilitar a vida do investidor, do empresário, de quem está lá no topo da pirâmide, para ele faturar ainda mais, para ele ter mais facilidade, ou nós vamos facilitar a vida desse cara, mas com o objetivo final, isso aí é o meio. Você vai ter vários mesmo, o objetivo final é chegar aonde? Na diminuição da desigualdade social. Se é isso, nós vamos começar a taxar jatinho, iate, helicóptero, né? Eu tinha vontade de ouvir a explicação de alguém, do presidente da República, do presidente da Câmara, qual a explicação para esses veículos não serem taxados. Eu não consigo entender como que alguém consegue justificar isso em uma fala, em uma entrevista. Não se taxa por isso, por aquilo. Não consigo entender. Então, isso daí é uma questão que vai promover uma arrecadação considerável, mas mais do que a arrecadação, nesse caso específico, desse exemplo de taxar essas embarcações, a mensagem que você passa para a sociedade. Todo mundo está dando a sua colaboração, aqui é um país igual, um país onde todo mundo tem os seus compromissos, né? Não existe diferenciação de tratamento entre o mais pobre e o mais rico. Então, isso que para mim é uma mensagem mais simbólica do que em cifras mesmo. E aí agora falando em cifra, em colocar dinheiro no cofre, a gente precisa ter a criação do IGF, essa aí levaria aí mais de 100 bilhões de reais para os cofres da União. Esse aqui, ao ano. Esse número é controverso, viu? Tem gente que fala em 60, tem gente que fala em 300. Eu cheguei a um número ali mais ou menos razoável. Eu já vi gente falando que é de 30 a 60 e já vi gente falando em 300. Agora esse aqui é menos controverso. Também é um outro absurdo e também inexplicável. Pagamento de ITR no nosso país. Quem tem hoje, por exemplo, entre 6 e 10 alqueires de terra, paga R$200 de ITR. E aí quando você fala em aumentar 10 vezes o valor do ITR, num primeiro momento pode chocar. Às vezes você tem uma terra, você vai falar, não, mas peraí, vai aumentar 10. Mas pera lá. Aumentar 10 vezes é quem paga R$200 por ano, paga R$2.000 por ano. Ainda é muito baixo. Claro que isso, eu estou falando aqui em linhas gerais. Você vai olhar caso a caso. Né? Você tem lá alguém que, por algum motivo, já paga um valor considerável. É preciso analisar caso a caso. A gente sabe que tem as peculiaridades, mas a gente há de convir que alguém que pague R$200 por ano de ITR, vamos pegar por mês, em 12 vezes, o cara paga R$15 por mês. Ele passar a pagar 150, em termos práticos não vai mudar nada, mas em termos de arrecadação de um país vai mudar muito. Né? Esse daí a gente já tem uma segurança maior em dizer que de fato traria mais ou menos 100 bilhões de reais por ano a mais para os cofres da União. Então a gente tem algumas fontes diretas de arrecadação, né, de onde buscar esse recurso, e algumas indiretas, que com o fomento da economia você conseguiria também. Que aí para mim é o principal ponto, que é você mexer de maneira corajosa, ousada também, sem ficar refém dos blefes do mercado, porque muitas vezes é blefe, é especulação. Ah, vou sair, vai nada, ninguém vai embora do Brasil, não. Aqui é a terra dos sonhos do investidor. Se a gente diminuir a taxa de juros aí em 200%, continua sendo uma das maiores do mundo. Então, se a gente mexer na taxa de juros hoje, porque o que ocorre? Você tem uma grande disponibilização de crédito para quem já tem dinheiro. Quanto mais poderio você tem, quanto mais recursos você tem, quer dizer, a gente empresta dinheiro para quem não precisa dele. A gente só não empresta para quem precisa. É só inverter essa lógica. Para inverter essa lógica, o que a gente tem que fazer? Você vai ver como está atrelado o raciocínio do auxílio, que num primeiro momento eu reconheço. Se você só... fazer um paralelo aqui, às vezes eu estou indo e voltando, mas é porque vai conectando. Por que eu quero ser candidato à presidência da República? Porque eu quero aprofundar o debate. Eu quero poder mostrar que tem como fazer. Sabe por quê? Como deputado federal, eu vou lá e digo o seguinte, eu quero que o auxílio seja de R$600. Qual que é a primeira impressão? Populismo, um discurso vazio, mas não é vazio, é porque eu não tenho possibilidade de aprofundar como deputado. Como deputado, eu não tenho esse espaço que eu estou tendo aqui. Eu não tenho espaço para ir na televisão, para debater. Ninguém me pergunta como você vai fazer isso. Como candidato à presidência, me perguntam. Como deputado, ninguém pergunta. É um fanfarrão que está lá gritando lá que tem que pagar R$600.
Esse desejo de ser candidato à presidência, o principal incentivo pelo qual eu aceitei o desafio, é porque eu quero mostrar que tem como fazer. Porque eu passei 2 anos discutindo auxílio emergencial e escutando o seguinte: não tem como pagar, isso é um populista, ele fala e não mostra de onde tirar o dinheiro. Só que quando eu ia mostrar de onde tirar o dinheiro, me deixavam falando sozinho, ninguém queria ouvir, só queria atacar e dizer que não tem de onde tirar. Agora, como candidato à presidência, eu consigo aprofundar e mostrar que é possível pagar instituir esse programa de renda. Então, só para finalizar o raciocínio, o que é o ponto principal para mim? Você reduzir a taxa de juro. Reduzindo a taxa de juro, atrelado a essa redução da taxa de juro, eu falei que nós vamos falar no popular, estou colocando dinheiro na mão do pobre, lá da base da pirâmide. Mas por que só o pobre? Eu estou aqui no meio da pirâmide, eu estou em cima, você não falou que ia governar para todos, você vai governar só para a base? Colocando dinheiro na base é a maior maneira de eu fazer por quem está na ponta, porque o dinheiro vai girando. O dinheiro vai girando. Com o giro do dinheiro na economia, se tem alguém que não guarda dinheiro, é o pobre. Não guarda porque não pode, não é nem porque é irresponsável e etc. Não pode se dar o luxo de guardar. O pobre é o único que você tem certeza que o dinheiro não vai para debaixo do colchão, ele não vai para a poupança. Esse dinheiro ele vai para o comércio imediatamente, ele vai ser gasto, ele vai começar a girar. Você fazendo isso, que a gente chama de economia sustentável, que é o quê? Vamos pegar um exemplo prático. Tem um carrinho de cachorro-quente ali na praça. Aquele cara que hoje ele está servindo à mesa, quer dizer, ele já está empregado, ele tem comida todo dia em casa, ele trabalha, ele tem lá um salário mínimo, ele está servindo à mesa. Se você disponibiliza crédito para esse cidadão que serve à mesa hoje, ele compra o carrinho de cachorro-quente dele, só que hoje, da maneira como ele não vai comprar, porque o juro é altíssimo. Se você coloca uma taxa de juros baixa para que esse cidadão compre o carrinho de cachorro-quente dele, ele vai ascender socialmente, ele passa a ser o dono do carrinho de cachorro-quente. Mas quem vai servir à mesa? Alguém tem que servir. Aquele que está abaixo da linha de pobreza, que está passando fome, que está na porta do açougue esperando o osso. Esse cara acende, ele passa a servir à mesa, esse que está servindo à mesa é o dono do carrinho de cachorro-quente, mas aí você quebra o dono do cachorro-quente do lado, o que já tem o carrinho, não quebra, sabe por quê? Porque aquele que estava abaixo da linha de pobreza, agora ele é consumidor. Ele vai comprar no carrinho de cachorro-quente, aumenta o fluxo, nós passamos a gerar mais consumidores. Então vai ter para o novo carrinho de cachorro-quente sem prejudicar o carrinho que já existia. Você vai fazendo esse crescimento sustentável, o chamado ganha-ganha, todo mundo vai ganhando. E aí, de novo, para fechar, por que não se faz isso se é tão simples? É maldade? Os caras reúnem e falam, não, nós vamos ferrar com o povo, não vamos fazer. Não, não é um motivo muito simples. Quando você reduz a taxa de juros, você reduz de ponta a ponta, você reduz lá em cima também. 5 famílias brasileiras, olha que agora eu não estou falando, sempre se fala 1% da população detém 90% da... Não, 5 famílias brasileiras, não é 1% da população. 5 famílias sozinhas têm a mesma riqueza de metade do país, de 100 milhões de pessoas. E essas famílias, eu tenho um amigo pessoal que já foi do mercado financeiro, era dono de banco, é um economista, e hoje ele milita no campo social. Ele falou assim para mim, André, sabe o que é o mais interessante? Ele falou, estou te falando isso aqui, não precisa nem necessariamente você falar em debate, não, eu estou te contando um dado pessoal, porque eu tive do lado de lá, né? Eu era banqueiro, eu era dono de banco. Ele falou assim, essas famílias reúnem de fato. Elas se reúnem mensalmente em uma mesa, em um jantar, e decidem ali como que elas vão fazer para manter o status quo, para continuar como está. Não é algo ao acaso, né? O sistema vai... Não, é arquitetado tudo isso. E aí, o candidato que está lá, né? Ele normalmente, quem lidera disputas e etc., ele tem ali um financiamento, uma estrutura, ele não tem coragem de enfrentar esse poderio econômico todo. Quando alguém resolve enfrentar tudo isso e falar essas verdades que eu estou falando aqui, eles fazem um movimento para taxar aquele candidato como uma figura folclórica, como um louco. Gente, esse cara está mostrando a realidade, ele está deixando o rei nu. A gente precisa mudar isso, vamos manipular a sociedade para esse cara ser visto como um louco. Quer ver um exemplo que a gente teve no passado? E que agora, né, porque já tem 20 anos que o cara morreu, direto você vê aí na rede social, um homem à frente do seu tempo, o Brasil não soube ouvir o que ele tinha para falar. O Enéas, você nem ouvia. Eu estou falando de mim, eu era só um eleitor. Para mim era um louco. Mas eu não parei para ouvir ele para chegar à conclusão que ele era um louco. Você aceita o que vem colocado, que é um louco e ponto final. Então é isso que eles fazem quando alguém se atreve a colocar a realidade e mostrar que é de fato simples, né? Cria-se um linguajar diferenciado, uma maneira de fazer um debate, uma maneira que você fica olhando, ouvindo, e aí justamente você pensa assim,
eu não entendi nada, mas eu vou fingir aqui que entendi. Você fica meio constrangido de mostrar, né? Porque eles não querem te mostrar que é simples. E é algo simples. Então, quando você mexe na taxa de juro, você vai mexer lá em cima, vai reduzir o lucro do investidor. E aí eles falam o seguinte, mas se fizer isso, o investidor vai para fora do país. Não vai, porque mesmo com... É o que eu estou dizendo, nós não estamos defendendo o seguinte, o cara que ganha 1 bi, e aqui tem um cara que ganha um salário mínimo. Ninguém está defendendo que esse cara que ganha... vamos para esse cara ganha 2 bi anual. Esse aqui ganha um salário mínimo por mês. Não estou defendendo que esse cara que ganha 2 bi ganhe um salário igual o outro, ou que o outro ganhe 2 bi. Esse cara que ganha 2 bi, se ele ganha 1,5 bi, ele já permite que esse cara que ganha um salário ganhe 2. Com 2 ele já vai ter mais dignidade. É diminuir ali, é questionar um pouquinho. Mas quem está no poder quer que continue, né, exatamente como está. Os grupos de WhatsApp e Telegram tiveram um papel decisivo nas eleições de 2018. O que o senhor acha que será decisivo agora? Na reta final, o eleitor hoje ele não está voltado a sua atenção para a disputa política, nem poderia, porque estão preocupados com a alta dos combustíveis, com problemas reais, mais objetivos. Eu acredito que o eleitor só volta a atenção para a eleição em si na reta final, nos últimos 30 dias ali, principalmente no mês de setembro. A principal ferramenta de comunicação dessas eleições, novamente, serão as redes sociais, mas com o diferencial de 2018. O eleitor hoje está mais esperto, está mais cuidadoso com a questão das fake news. Então, eu acredito que hoje a rede social ela foi praticamente preponderante, ela foi única, ela reinou absolutamente sozinha nas eleições de 2018, a rede social. Em 2022, ela vai dividir esse espaço com a imprensa escrita, com a televisão, enfim, com os canais de mídias tradicionais. E eles não são excludentes. Eu acredito que a gente está migrando aí para o meio do caminho, né? Você tinha um modelo antigo, onde a grande mídia era detentora única e exclusiva das informações, depois você foi para um outro extremo, onde o cidadão se comunicava, buscava informações basicamente só nas redes sociais. Agora você atrela a credibilidade da mídia tradicional com a espontaneidade, o dinamismo da rede social, e aí se chega em um modelo que eu acredito que vai ser o que vai preponderar nas eleições de 2022. Com a participação nas redes sociais, mas ao mesmo tempo com o eleitor mais cuidadoso, pesquisando mais, buscando outras fontes para confirmar aquelas informações que ele recebeu via rede social. O senhor mudou de planos em relação à importância do percentual quantitativo de votos? Não pensa mais em atingir 6 ou 8% antes do início da campanha, como disse em janeiro? Primeiro ponto, eu não considero pesquisas feitas via telefone, não por duvidar da credibilidade do Instituto, eu não faço parte desses conspiracionistas que a pesquisa é comprada, manipulada, nada disso. Eu acredito na seriedade e na idoneidade dos institutos, não acredito na metodologia. Eu não acredito que pesquisas feitas por telefone celular, telefone fixo, refletem a realidade, em um momento que a rede social está aí com sua força, a televisão e etc. E principalmente para mim, que sou um pré-candidato que dialoga de forma mais direta, é com a base da pirâmide mesmo, é com os menos favorecidos. Eu não vejo essas pessoas atendendo telefone fixo para responder nenhuma pesquisa de intenção de voto. A pesquisa para mim que serve de embasamento é a pesquisa feita em domicílio. E em todas essas pesquisas a gente varia entre 2% e 3% das intenções de voto, com a pré-candidatura ainda em fase embrionária, que nasceu de forma efetiva mesmo, direta, há 2 meses atrás. Segundo ponto, de fato, eu dei um giro de 360 graus na minha percepção. Quando eu fui para a rua, quando eu comecei a viajar, a sair de Minas Gerais, a conhecer, viajar os outros estados, conhecer de perto a realidade, eu percebi isso. Eu tive essa sensibilidade de entender que o eleitor não está nem um pouco disposto a voltar a sua atenção para a disputa eleitoral nesse momento. Não acredito em crescimento em termos de percentuais de voto, e aí de novo eu acho importante frisar o diferencial. A nossa pré-candidatura ela vem um crescimento muito grande em termos de consolidação das pessoas dispostas a ouvir a nossa mensagem, mas não acredito em um crescimento significativo de percentual de voto em nenhuma pré-candidatura, em nenhuma que não seja as duas que hoje polarizam a disputa, Lula e Bolsonaro, na fase de pré-campanha. O nosso objetivo agora é criar esse corpo, é levar a nossa mensagem, é visitar as capitais, é visitar as lideranças políticas, a imprensa, mas o crescimento mesmo de toda e qualquer pré-candidatura
que represente a chamada terceira via, ela só ocorrerá durante o período eleitoral. Estou satisfeito com o que a gente conseguiu até aqui em termos de percentual de voto, veio de maneira espontânea, natural, orgânica, não foi uma construção minha, foi realmente um chamado, um clamor de uma parte da sociedade. Eu estou feliz com os resultados obtidos até aqui. Nós queremos saber a opinião do senhor sobre algumas personalidades políticas. O que o senhor tem a dizer sobre o presidente Jair Bolsonaro? Muito aquém do cargo, despreparado, alguém que detém um projeto de poder, vaidade pessoal muito forte e acho que não tem a noção da dimensão do que é ser presidente da República. Eu resumiria assim, em poucas palavras. O que o senhor tem a dizer sobre o ex-presidente Lula? Contribuiu com o país, eu não discuto com números, alguém que tente negar a realidade, a negação da realidade nunca é o melhor caminho, entregou bons números para o nosso país, mas considero absolutamente ultrapassado. Eu resumiria o Lula assim: Lula, tchau, muito obrigado pelo que você fez, poderia ter sido melhor, porque a gente poderia ter explorado muito melhor o cenário internacional naquele momento, então poderia ter sido muito melhor do que foi, mas contribuiu para o momento, ok, agora pode passar o bastão aqui para a nossa geração, que a gente sabe como continuar o que tem que ser feito no nosso país, com muito mais coragem e com muito mais aproveitamento do que foi a gestão do Lula. O ex-juiz Sérgio Moro? Não é político, um excelente juiz, né? Excelente, vou me corrigir. Ele é um juiz ainda. Quando eu estive com o Moro algumas vezes, e a sensação é que eu estou diante de um juiz e não de um candidato à presidência da República. Nesse sentido que eu usei erroneamente a palavra excelente. Alguém que não se despiu da figura do juiz ainda, né, que poderia também ter contribuído muito mais com o nosso país. A ideia central, o propósito da Lava Jato, eu acho muito louvável se tivesse tido a noção de que nós estamos dentro de um Estado democrático de direito, onde a gente precisa seguir normas, procedimentos, né? Tentou criar ali a figura do justiceiro, do super-herói, meteu os pés pelas mãos, né, e deu um prejuízo gigantesco para o nosso país. Talvez dê um prejuízo maior do que o da corrupção que ele estava ali para combater, né? Não se buscou preservar o patrimônio brasileiro e acabou dando um prejuízo muito grande para o nosso país. Hoje tenta ser presidente da República, na minha concepção também, um projeto pessoal, um projeto de poder, um projeto de alguém que tem nítido assim, a vaidade muito grande à frente dos interesses da população brasileira. E a principal crítica para mim em relação ao Moro não é nem relacionado às intenções e etc. É alguém que não é político, ele não sabe o que é ser político, ele não tem sensibilidade para entender os problemas da sociedade. Ele nunca pegou um ônibus lotado, ele nunca teve que acordar 4 horas da manhã para saber o que é ter que correr com o filho para um posto de saúde e não conseguir atendimento. Ele nunca viveu nem na pele e nem próximo a ele o que são os problemas reais da nossa população. Então, eu listaria essa falta de sensibilidade como o principal calcanhar de Aquiles da candidatura do Sérgio Moro. O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes? Extremamente preparado, porém igualmente sem esse apelo popular, essa sensibilidade de estar junto das pessoas. Se tornou um candidato profissional, né? Se eu não me engano é a 4ª eleição que vai disputar. Aproximou-se demais da elite intelectual do nosso país a um alto preço, né? Porque se afastou das bases, deixou de conhecer ali no corpo a corpo os problemas do nosso povo e virou um teórico, um absoluto teórico. Eu listaria esse ponto como uma crítica. O elogio que eu faço aqui, o reconhecimento vem em relação ao preparo, à capacidade intelectual mesmo, mas acho que em algum momento se perdeu, se afastou das suas origens e principalmente de um destempero, né? Um descontrole absoluto. E a gente não pode, a gente já tem hoje um presidente da República descontrolado, que não tem ali o traquejo político para se portar diante de determinadas situações, e o Ciro Gomes, em relação ao descontrole, ele repete o presidente Jair Bolsonaro. Eu diria que o Ciro Gomes é alguém preparado,
capacitado, mas ao mesmo tempo com o mesmo descontrole, com o mesmo modus operandi do Bolsonaro. Talvez um Bolsonaro com um preparo, né, com a intelectualidade, poderíamos dizer assim. Como o senhor define o prefeito Alexandre Calil? Um excelente gestor, uma grande liderança política, talvez uma das grandes surpresas, né, dos últimos anos na política do nosso estado, porque é alguém que até 6 anos atrás nunca tinha disputado nenhum cargo público. De novo, eu vou dizer o que eu disse em relação ao ex-presidente Lula, não nego realidade, não discuto com números, tem excelentes números, fez uma excelente gestão aqui à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, sem dúvida nenhuma um grande quadro, não só de Minas Gerais, mas do nosso país na política hoje. Eu diria que o Alexandre Calil é um dos poucos, e aqui eu vou deixar a modéstia de lado, para me incluir também nesse rol, de políticos que fazem a nova política sem negar a política. Porque tem algumas pessoas que confundem. O pessoal começou a entender que nova política é não ser político. Eu não consigo entender muito a figura de alguém que recebe dinheiro público como salário, que tem um mandato e não é político. Eu não consigo entender. Eu dirijo um táxi todo dia, pego passageiro, mas não sou taxista. Como assim? Eu estou na profissão, né? Todo mundo que tem um mandato é um político. As pessoas entenderam que nova política era essa negação da política, não diálogo. Primeiro que nova política, né, coloca tudo que é bom na expressão nova política, tudo que é ruim na velha, você joga na lata de lixo tudo que fizeram no passado. Ninguém contribuiu com nada. É eu e a minha geração que somos bambambam, os donos da verdade. JK não fez nada, Getúlio não fez nada, ninguém contribuiu com nada com o nosso país. Não é bem assim. Então, eu prefiro falar em boa política. A boa política, para mim, ela é o quê? Você conseguir atrelar os dois modelos, e o Calil faz isso muito bem. Modéstia à parte, repito, eu acho que eu também tenho conseguido, com algum grau de sucesso, fazer. Que é a mescla dos dois modelos, né? A velha, entre aspas, do diálogo, disso aqui que a gente está falando agora, debater, conversar com a imprensa, dialogar com outros partidos, com pessoas que pensam totalmente diferentes de você, né? Fazer essa política chamada de velha, mas ao mesmo tempo fazer a nova política, que eu definiria como uma política que dispensa os intermediários e fala diretamente com a população. Isso para mim é a definição clara de nova política, você discutir diretamente com a população, mas isso não é, o dispensar não é no sentido combater, aniquilar, eu não preciso chegar aqui e xingar o jornalista, eu não preciso de você porque eu falo direto com o meu eleitor. Não, eu posso falar direto com o meu eleitor e com você, e participar de um debate, e conversar com outras pessoas que pensam diferente de mim. Então, para fechar o raciocínio, eu acho que o prefeito Alexandre Calil consegue manter os dois formatos. Ele consegue ser alguém com personalidade, autêntico, que fala a língua do povo, que fala diretamente, mas que ao mesmo tempo, por exemplo, me recebeu na prefeitura, recebeu outros pré-candidatos, vai receber todos. Ele pratica a política na sua essência também. Então, o futuro da política no nosso país é esse, é atrelar os dois modelos, o melhor da velha política, da política tradicional, com esse modelo novo, né, de autenticidade, de personalidade, que é a marca desse formato novo. E o governador Romeu Zema? Na minha opinião, também até aqui, um excelente gestor, vou de novo repetir o que eu falei de Lula e Calil, não dá para discutir com números, apresentou bons números à frente do Estado, pegou um Estado falido, aí vem aquela argumentação assim, né, mas deu muita sorte também, você não acha? Já não acho, mas que bom, né, que a gente tem um governador que tem sorte. A sorte faz parte também, deu muita sorte, infelizmente, a um alto preço, né, preço de vidas de inocentes, ele não teve nenhuma responsabilidade, estava acabando de assumir o governo, mas foi na gestão dele e acaba que o acordo da Vale ele foi também essencial para que o governador Romeu Zema pudesse apresentar os números que ele apresenta hoje à frente do Estado. Eu faria uma observação aqui, uma pequena observação em relação a uma postura às vezes de negação da política, né, de dificuldade de diálogo, mas que percebo que ele vem tentando superar também nos últimos anos. Eu percebo uma evolução, está mais aberto, está mais disposto ao diálogo do que no início da sua gestão. Um amadurecimento natural também de quem nunca tinha estado à frente de nenhum mandato público. O que o senhor tem a dizer para as pessoas que não o conhecem e ficam dizendo quem é esse Janones? Como o senhor vai se apresentar para elas? Esse desconhecimento ele é consequência da maneira como eu
atuei até aqui, a maneira como eu escolhi de levar o meu trabalho. Eu sou uma pessoa muito reservada, muito discreta, então eu, por exemplo, as minhas redes sociais, por mais que eu tenha 3 milhões de pessoas, eu não fui para a Ucrânia para tentar ganhar like. A minha rede, eu sempre me coloco, eu não sou youtuber e nem influencer digital, e às vezes o político se perde em algum momento, e não é nem, é porque você tem que ter a cabeça boa mesmo de entender, é tentador fazer um vídeo ali, bater 30 milhões de visualizações no TikTok, todo mundo te vê, então eu sempre mantive o foco assim, lembra que você é deputado federal, você não é youtuber, você não é digital influencer. Eu vou ficar 2 meses, exemplo real, fiquei novembro e dezembro sem publicar nada na minha rede social, dezembro e janeiro. Mas você não vai publicar. O Congresso está funcionando? Não. Tem pauta? Não, eu não vou publicar, eu não vou ficar fazendo dancinha para ganhar curtida. Eu uso a rede social para divulgar o meu trabalho, por isso esse conhecimento. Então, em poucas palavras, sou um brasileiro com história de vida muito parecida com a de 90% da nossa população, venho de família muito simples, nunca usei isso para me vitimizar, por isso ninguém sabe dessa história, eu nunca usei isso para ganhar voto, olha, eu sou o coitadinho que vim de baixo, não tenho vergonha do passado, mas eu não preciso usar isso como bandeira de trabalho. Minha mãe, empregada doméstica, meu pai era cadeirante, vivia de uma aposentadoria de um salário mínimo e minha mãe me criou com muita dificuldade, eu e minha irmã, tenho uma irmã, 2 anos mais velha, estudei a vida toda em escola pública, me formei advogado. Entre o término do 2º grau e os 2 anos até eu começar como cobrador de ônibus, eu trabalhei vendendo sorvete italiano, naquelas maquininhas, não tinha condição de continuar os estudos, fui aprovado entre aspas, porque faltava a 3ª fase, eu não concluí. Na época tinha um vestibular seriado na UF em Uberlândia, eu passei na 1ª e 2ª fase para economia, aí no 3º ano eu ia fazer a 3ª fase, aí caiu a ficha, né, para que você está fazendo isso se não tem grana? Mal tem grana para comer, como é que você vai para Uberlândia continuar seus estudos? Aí terminei o 2º grau, não tinha como continuar estudando, fui vender sorvete. Nesses 2 anos que eu estava trabalhando como sorveteiro, eu descobri que na minha cidade tinha iniciado um curso pré-vestibular que concederia bolsas de estudos para alunos carentes. Não tinha universidade pública à época lá, hoje já existe. Peguei esse curso como a minha única chance. 250 pessoas para entrar, aprovava 40, desses 40, os 10 melhores eram contemplados com a bolsa de estudos, que pagava 75% da mensalidade, não pagava 100%. Eu fiquei entre os melhores alunos desse curso, por conta das minhas notas, fui contemplado com essa bolsa e quando chegou para fazer a faculdade, o velho problema, não tinha condição de completar os 25%, fui trabalhar como cobrador de ônibus no transporte coletivo da minha cidade, que foi, sem dúvida, o período mais marcante da minha vida até aqui. Período de maior dificuldade por conta da rotina. Eu acordava 4 da manhã, passava um ônibus na minha... Por azar, eu era o primeiro a ser pego. Tinha uma coleta, o ônibus pegava todos os motoristas cobradores. Pela região geográfica onde eu estava, eu era o primeiro. Então, eu tinha que ficar até 5h40 rodando para pegar os outros. Chegava na garagem, aí ali eu ia lavar os bancos do ônibus, tudo por dentro, fazer a limpeza. 6 horas começava o trabalho, ia até 2 da tarde. 2 da tarde eu encerrava, tinha que ir lá, ia correndo literalmente, jogava o caixa lá e tinha que voltar para pegar o mesmo ônibus voltando. Quando dava tempo, eu chegava em casa 4 da tarde. Se eu perdesse esse ônibus, eu chegava 5. Mas normalmente dava tempo. Eu chegava 4 da tarde em casa, tinha que almoçar, estudar para fixar a matéria, porque 6 da tarde eu tinha que sair de novo, porque a escola onde funcionava o curso pré-vestibular era 7 quilômetros de caminhada a pé. Aí eu fazia 1 hora de caminhada, chegava nesse curso, saía 10h30, era 40, 50 minutos de caminhada, chegava em casa 11h30 da noite para jantar e começar de novo no outro dia de manhã. Aí esse período foi o período mais marcante, porque assim, quando alguém pergunta assim, você conhece a fome de perto? Depende da sua definição de fome. Não ter o que comer, encerrar 24 horas sem fazer uma refeição, eu nunca vivi. E me sinto, principalmente depois que eu me tornei deputado, que eu conheci a pobreza de perto, antes eu achava que eu era um coitadinho. Depois eu comecei a me achar rico, muito privilegiado. Falei, nossa, eu nunca soube o que é dormir sem fazer uma refeição. Então, não ter uma refeição no dia, eu não sei o que é, eu nunca vivi. Mas chegar até 4 da tarde, sem ter feito nenhuma refeição, e passar ali 9 da manhã, 10 da manhã, pega mais água. É a primeira vez que isso acontece, né? Quando eu conto essa história. Mas enfim, de você chegar a hora do café da manhã e você passa na porta de uma padaria,
e você está com muita fome, falando, não, eu vou ter que esperar até 4 da manhã para fazer uma refeição. Isso eu vivi muito. Não é a pior face da fome, mas é algo que te marca muito. Tudo isso contribuiu, e assim, na minha infância, todo dia almoço e janta, mas arroz, feijão e farinha, N vezes, uma vez na semana conseguia comer algo diferente. Isso eu vivi praticamente a minha vida toda. Então foi um período de muita dificuldade. E sempre que alguém me pergunta assim, por que o interesse pela política, né? Não existe uma explicação assim racional, padrão, né? Alguém que nunca tive contato com ninguém da política, nunca conheci de perto nem sequer um vereador, uma realidade muito diferente. E aí eu criança, 9, 10 anos de idade, eu assistia horário político, assistia todos. As pessoas perguntavam, né, aquela fala, o que você vai ser quando crescer? Eu falava prefeito, porque era a única referência que você tinha. Você nem sabia que existia presidente, né, deputado. Eu respondia prefeito. Era o meu objetivo, assim. E eu nunca me perguntei o porquê disso. Depois de velho agora, né, por que será que era esse desejo? Eu acho que provavelmente, eu ainda não tenho essa resposta de forma objetiva, mas talvez aquele sonho que a propaganda política passava ali, né? A musiquinha, olha, você vai ter direito, oportunidade. Provavelmente eu me identificava naquilo e falava, então tem uma maneira de eu mudar essa realidade minha aqui, é através disso aqui que se chama política. Eu acredito que seja a explicação. E aí comecei a militar no movimento estudantil, ainda já na fase da universidade, fui presidente do Diretório Acadêmico do Direito, 2 gestões, sempre com 90%, mais de 70% dos votos, 90% de aprovação. Fiz uma gestão muito bem vista no Diretório Acadêmico da UENG, que era essa universidade particular lá da nossa cidade. Me formo advogado. Quando eu me formo advogado, a mesma dificuldade de sempre, né? Fui abrir meu escritório de advocacia, minha mãe foi a secretária nos 3 primeiros meses, era a secretária, era a pessoa que fazia a limpeza. A gente comprou alguns sacos de cal, fomos lá pintamos o escritório, pegamos móveis de cozinha, cadeira da cozinha era a cadeira onde o cliente sentava, muito, muito precário mesmo, muito simples. Minha mãe fez um empréstimo para poder comprar o computador, notebook, para eu poder começar, mas graças a Deus nunca faltou o essencial, né? O que um escritório precisa para dar certo? Cliente. Primeiro dia, o dia que eu abri meu escritório, dia 9 de junho de 2009, meio-dia, 1h30 da tarde, entrou o primeiro cliente. E um amigo lá que trabalhava no cartório de imóveis encaminhou. Então aí começou as coisas a acontecerem. Eu fui para um lado de uma advocacia popular, então eu não ganhava em quantidade, eu não ganhava um valor considerável, mas tipo, eu atendia 30 pessoas por dia. Eu ia cobrar R$100, não, me dá R$100, aí eu entro com essa ação para te ajudar. Uma advocacia bem popular. Aí, só um último fato pessoal, novembro de 2009, isso aqui quando você está dentro da situação, você acha normal, né? A minha mãe foi ter geladeira em casa, quando eu me formei advogado, com 5 meses de advocacia. Geladeira. Nós não estamos falando em 1970, nós estamos falando em 2009. A primeira coisa que eu adquiri, depois que o escritório já era sustentável, eu comprei uma geladeira para ela, fui no supermercado, comprei várias coisas para colocar lá dentro de alimentos, a gente saiu com ela para dar uma volta. Quando ela chegou, e viu a geladeira, era como se tivesse dado uma casa, um carro, uma geladeira. Tinha que colocar alimento na casa do vizinho, não podia ficar de um dia para o outro porque perdia, etc. E aí fui crescendo no escritório, crescendo. Atendia muita gente mesmo. E comecei, como eu fiz lá o meu curso esse curso pré-vestibular que eu fiz, além da bolsa, ele me deu uma consciência social muito grande. Eu sou muito grato, principalmente na questão do combate ao racismo, além da social, porque era um curso preferencialmente para alunos negros e carentes. Então ele me trouxe uma consciência muito grande do que era, né, a sociedade. E eu saí de lá com a consciência do seguinte, olha, Janones, quem pagou sua faculdade foi o povo pobre desse país. Quem mais paga imposto é justamente a classe menos favorecida. Então eu entendi assim, eu tenho uma dívida com a sociedade, eu preciso devolver. Tirei um dia na semana, toda quarta de manhã, agora eu já começo a finalizar indo para o lado político. Toda quarta de manhã eu atendia, tinha uma liderança comunitária lá da minha cidade, eu procurei ela, falei, ó, quem você vê que precisa de atendimento e tal, eu não posso abrir demais, senão eu preciso sobreviver, meu ganho é pão.
mas vamos limitar em dia e horário. Toda quarta, das 9 às 11 da manhã, 2 horas por semana, não vai me atrapalhar em nada. Todo mundo que estiver na minha recepção nesse período, eu vou atender de graça. Você vai fazer a triagem para chegar quem realmente precisa. Comecei a fazer esse trabalho. Naturalmente, não foi um direcionamento só atender esse tipo de causa. Todo mundo que me procurava era relacionado à saúde pública. Preciso de cirurgia, preciso de exame, preciso de medicamento. Aí que começa a minha atuação, que eu sempre conto, que eu tive 10 anos de atuação, né, na área de saúde pública, foi assim. O que eu fazia? Eu atendia a pessoa, ganhava liminar na justiça e percebi que aquilo não estava resolvendo. Ninguém cumpria a decisão. A justiça dava na hora, mas o Estado não cumpria. Comecei a usar a minha rede social para cobrar o Estado, o gestor público, para cumprir aquela decisão. Aqui nasce esse perfil que vocês conhecem hoje, que briga, que xinga, aquilo não é da noite para o dia. Esse era o formato que eu tinha para aquelas pessoas serem atendidas. E eu não vou ser hipócrita, tinha que ser mesmo quebrando o pau, eu tinha que xingar, eu tinha que usar palavras de baixo calão. Eu tinha duas opções, ou eu fazia o politicamente, né, falava bonito, eu já era advogado, formal, sabia falar bonito, né, era amigável, vamos estabelecer o diálogo e a pessoa morria esperando, porque o gestor não ia me atender, ou eu descia o nível, falava palavrões impublicáveis, xingava, ameaçava e salvava a vida daquela pessoa. Falei, não, aí eu não tenho que pensar duas vezes, eu prefiro ser visto como um barraqueiro, um escandaloso e salvar uma vida, do que ser visto como um cara intelectual e ver gente morrendo do meu lado. Foi aí que eu comecei esse estilo que eu levei para o parlamento, mais combativo, mais brigador, e fiquei com essa peste de brigão, de sensacionalista, começa aí. Fiz isso durante 10 anos. Vem a greve dos caminhoneiros. Aí eu sempre respondo assim, sem a greve você seria deputado? Não, não tem problema nenhum em admitir. Uma cidade pequena, de 50 mil eleitores, que aproveitam os votos válidos, então eu não seria deputado federal hoje sem a greve dos caminhoneiros. Mas, um complemento, só com a greve dos caminhoneiros você seria deputado federal? Com a mesma convicção que eu dei a outra resposta, eu dou essa. Eu não seria deputado federal só com a greve. Um monte de gente explodiu vídeos durante a greve, ninguém vira deputado porque fez um vídeo de 20 milhões de visualizações. Com a greve, as pessoas começavam a fazer isso que agora você me perguntou aqui, né? Quem é André Janones? As pessoas começavam a pesquisar, quem que é esse cara? Quando entrava na minha rede, esse trabalho de 10 anos veio à tona, porque estava tudo lá na rede. Estava um portfólio lá, vamos dizer assim. Tinha eu invadindo prefeitura, tinha eu batendo boca com o vereador, enfrentando mesmo. Tinha o episódio em 2015 onde eu fui agredido fisicamente e saí carregado em uma maca dentro da ambulância do Corpo de Bombeiros, porque eu fui para a Câmara Municipal cobrar os vereadores lá e a segurança da primeira-dama me deu um soco, filmado, gravado, eu saí carregado de lá. Tinha toda essa história, então as pessoas começaram a falar, não é só o cara da greve, não é o cara que fez o vídeo tinha 20 milhões de visualizações. Essas pessoas começaram a se identificar com esse estilo. Eu segurei, né, vamos dizer, eu segurei a peteca ali até as eleições, mostrando esse meu trabalho, cobrando e etc. Venci as eleições com quase 180 mil votos, chego no parlamento e mantenho isso. O que eu falo, uma coisa não é excludente da outra. Às vezes as pessoas conhecem no pessoal, esse cara não é o da rede. Gente, ninguém grita o tempo todo. Você se indigna quando você precisa se indignar. Eu não tenho que escolher entre ser o politicamente correto ou me indignar quando eu tenho, ou me indignar. Eu me indigno quando é um momento de se indignar e eu vou sentar na mesa e conversar, e dialogar e fazer política quando eu tiver que fazer política. Levei essa marca para o parlamento, esse estilo, sem perder o contato com a população, usando as minhas lives para comunicar e, principalmente, não me deixei seduzir pela facilidade do debate ideológico. Não vou entrar. Não é que eu estou me furtando, isso não é o problema principal. Eu não consigo abraçar tudo. Eu não consigo debater causa animal, causa LGBT. Não tem. No parlamento não tem jeito. O que eu decidi que vai ser a minha bandeira? Os problemas reais do Brasil hoje. Então, os colegas chegavam lá, parou de pagar o salário mínimo hoje. País inteiro falando nisso. 30 milhões de pessoas na minha rede social, 40. Eu tive uma live que é o recorde mundial, 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas esperando, é real isso, a audiência da TV Câmara nas lives lá, era 200 pessoas assistindo, nesse período foi para 30 mil, TV Câmara. Ninguém acessa a TV Câmara no Facebook. Então, o país inteiro parado, né, como se fosse final de Copa do Mundo. Gente, hoje tem sessão da Câmara. Vamos ver o que eles vão falar da MP1000, que o Bolsonaro assinou, que diminuiu o valor do auxílio. Se vai reduzir ou não. A pessoa ia lá, se coloca no lugar dessas pessoas, ligava lá. Aí ia lá um deputado falar do Escola Sem Partido, o outro ia e contrapunha aquilo. E o cara, você até se pergunta, será que eu estou normal? Eu estou numa realidade paralela? Pera aí.
Onde eu vejo aqui, as pessoas só estão falando de auxílio, o cara está discutindo escola sem partido, aí o outro ia falar da Marielle Franco, da ideologia de gênero, ninguém falava do que essas pessoas queriam falar. Eu fiquei falando com essas pessoas sozinho. Por isso, quando lá, né, eu fui surpreendido que os 2% do IPEC eu estava em casa jantando. Estava assistindo o Jornal Nacional, aparece lá, André Janones, 2%, ninguém sabia daquilo. Essas pessoas ficaram comigo esses 4 anos, eles só tinham eu como referência. Eles tinham um monte de deputado para discutir esses assuntos que eu falei aqui, mas não tinha ninguém para falar dessas questões triviais. Eu quero saber do preço do arroz, do feijão, da gasolina, do salário, mas ninguém discutia isso. E eu não me deixei seduzir por essa facilidade do debate. As pessoas acham que ficar em cima do muro é não entrar nessas questões. Não é não. Porque quem tem espaço é quem entra nessas questões. A mídia, os atores políticos, a classe política, ela quer isso. Isso dá ibope, isso dá curtida na rede social. O difícil é optar por esse caminho que eu optei, de continuar do lado dessas pessoas. Então, para finalizar, foi isso. Esse trabalho começou a ter uma ressonância muito forte por conta de todo esse... Desde lá da origem, onde eu citei eu criança assistindo horário político até aqui, tem essa identificação minha com essas pessoas, né, que me acompanharam aí durante os 4 anos. 4 momentos de crescimento gigantesco, onde eu cheguei nesses 3 milhões. Né? Eu tomei posse com 1 milhão de seguidor. Hoje eu tenho quase 13. Aonde que foram os 4 momentos cruciais para esse crescimento? Primeiro, reforma da Previdência, que eu lutei sozinho. Eu era a única voz fora da esquerda que combateu, que foi contra a reforma da Previdência, num momento que o bolsonarismo era muito forte nas redes, eles nadavam de braçada. Nessa época eu fui ameaçado de morte, eu fui xingado, eu fui perseguido, porque era só eu que dava voz a quem era contra a reforma. Reforma da Previdência, até antes da reforma, CPI de Brumadinho, que eu fui muito atuante, né, também minha base de seguidores de apoio triplicou na CPI de Brumadinho, depois duplicou na reforma da Previdência. Depois do terceiro momento, que foi onde eu bati esse recorde de 42 milhões de visualizações, que foi quando tentaram caçar o meu mandato. Eu fiz uma declaração de que existia corrupção dentro da Câmara dos Deputados, mas o problema de você ser genérico é que você atinge pessoas muito corretas, né? O deputado Paulinho da Força, que 3 meses atrás foi condenado pelo BNDES, pelo STF por desviar R$500 bilhão do BNDES, ele se sentiu ofendido por eu dizer que tinha corrupção na Câmara dos Deputados, ingressou com a ação para caçar o meu mandato. A gente conseguiu reverter, mas também o tiro saiu pela culatra, eu cresci de novo, dupliquei o meu número de seguidores, e aí o último e mais determinante fator que levou a esse crescimento, que foi a defesa do auxílio emergencial, né? Eu continuei com essas pessoas do início ao fim. No início, quando o projeto foi assinado, e foi por unanimidade, então o Janones é o autor do projeto do auxílio? É igual aos outros 513 deputados, mas eu participei da elaboração do projeto, eu fui atuante, como praticamente todos os deputados foram, mas fui. Só que ali todo mundo soltou a mão das pessoas e foram cuidar das suas pautas ideológicas. Eles foram discutir direita, esquerda, comunismo, né, se usava ou não usava ivermectina, cloroquina. Né, quando alguém me perguntava sobre isso, eu falava, não é que eu estou me furtando ao debate. Qual a sua opinião sobre a cloroquina? Eu falei, eu não opino sobre algo que eu não entendo, eu não sou médico. Eu pego a opinião pronta, eu vou lá na ciência, pego a opinião dela e coloco. A ciência opina que a cloroquina não funciona, então para mim ela não vai funcionar. Se amanhã a ciência dizer que funciona, eu vou tomar cloroquina, eu sigo a ciência. Então, durante o auge, né, as pessoas passando fome, precisando do auxílio, a classe política, num primeiro momento elas deram atenção, depois soltou da mão da população e voltou novamente para o debate ideológico, que é muito sedutor. E eu continuei dando as mãos para essas pessoas. E aí, por isso, esse crescimento que levou a essa candidatura presidencial. Me coloco como pré-candidato à presidência da República. De fato, não é uma candidatura para fazer barulho, para buscar espaço na mídia. Modéstia à parte, eu não preciso desse espaço, de buscar um espaço para tentar levar o meu trabalho. A minha rede social me permite uma independência de eu poder, eu vou ficar restrito às minhas redes. A imprensa, muita gente quando vê essa eclosão das redes sociais, achou que a imprensa tradicional ia morrer. Eu nunca tive essa opinião. Existe uma necessidade de você casar os dois veículos, se readaptar. Para mim, o retrato disso foi quando o William Bonner começou a fazer selfie antes do Jornal Nacional. Aquele momento, para mim, foi muito simbólico. Eu falei, gente, eles entenderam. Começou a fazer selfie, mostrar ele de terno, gravata e de bermuda para baixo. É a junção dos modelos. Um modelo não exclui o outro. Então, eu digo assim, eu não preciso me tornar refém
Do tipo, eu vou lançar agora uma pré-candidatura presidencial, porque aí eu passo a ter um espaço no jornal e garanto a minha sobrevivência política. Eu não preciso disso para garantir a minha sobrevivência política. Eu não preciso usar uma pré-candidatura presidencial, porque isso é muito comum. O cara faz isso para se firmar como liderança, né, e ter um futuro na política. Eu não preciso me submeter a isso. Até o fim? É isso a minha... E se o seu partido definir o fim da sua candidatura? Pois é, e essa é sempre a ressalva que eu faço. Da minha parte, essa candidatura ela vai até o final. Se amanhã o partido entender, e hoje eu não tenho, vou até frisar a data, né? Hoje é 15 de março. Hoje eu não tenho nenhum motivo para desconfiar que o partido vai me negociar, vai vender minha candidatura, ou mesmo que não seja por esse motivo, mas vai entender que a candidatura, apoiar uma outra candidatura é minha. Um acordo de papel que te garanta como candidato. Não, mas assim, olha, eu vou te dizer que no início a resistência ela era minha, entendeu? O Tibé sempre fala o seguinte, quando eu começo a falar, né, porque a gente tem uma relação muito boa, isso é tratado abertamente. Eu começo a falar, Tibé, caso seja necessário fazer uma composição, a gente precisa, eu não continuo a conversa. Ele fala, da nossa parte isso nunca vai acontecer. Você é candidato, ponto final. E se amanhã você falar que não é, você não é e ponto final. A decisão ela vai ser sua até o final. Então, até essa data, 15 de março, eu não tenho nenhum motivo para acreditar que essa candidatura vai ser retirada. Se for retirada, você vai fazer o quê? Acatar, que opção que eu tenho? Eu não sou dirigente partidário. 15 de março de 2023, onde o senhor vai estar? Em Brasília ou em Minas Gerais? Eu vou estar em Brasília como presidente da República eleito, com uma das maiores surpresas da história política brasileira. Eu acredito nisso piamente, considerando todas as nuances, sabendo... É diferente você dizer que acredita de você dizer que é o mais provável. Eu não acredito que a minha eleição é a mais provável em nenhuma hipótese. Eu acredito que ela é possível. O senhor não pensa em concorrer ao Senado? Não existe nenhuma possibilidade de eu disputar qualquer cargo que não seja presidente da República ou deputado federal. Por um motivo simples. Governador do estado, como eu disse, minha candidatura não se justifica. Senado, particularmente, não vejo diferença de atuação entre um senador e um deputado federal. Na teoria eu sei que existe, eu sei a função de cada um, na prática não existe. É vaidade. Eu falo que a grande diferença do senador é que ele tem um carro com a placa escrita senador da República. Até as emendas parlamentares que você destina são as mesmas. Como eu não estou na política por vaidade, igualmente não consigo ver a justificativa de eu deixar um mandato de deputado federal para ir para o Senado.